Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Prefeitura de Salvador, na Bahia, entregou na última sexta-feira, dia 31 de março, a estação Pituba do BRT. Com essa entrega, todo o trecho 3 do BRT entrou em operação. Nesta segunda-feira, dia 3 de abril, uma nova linha do BRT iniciou sua operação. A linha B02 tem intervalo de 13 minutos entre os veículos, durante os horários de pico da manhã e tarde. No trecho, ela sai da via exclusiva e segue pela rua Rio Grande do Sul até a Avenida Octávio Mangabeira. Depois, retorna na Praça Nossa Senhora da Luz e sobe novamente para a faixa exclusiva no Itaigara. Neste percurso, o ônibus faz paradas em 3 pontos regulamentados para embarque e desembarque dos usuários, sendo eles nas imediações da APAE, na Praça Belo Horizonte e na Praça Nossa Senhora da Luz. Nos 3 pontos, o acesso ao BRT é feito exclusivamente pelo Salvador Card ou demais cartões utilizados no sistema de transporte da cidade. Todo o trecho percorrido pela linha B02 será feito em faixa preferencial já sinalizada. Com a entrega da estação Pituba, o BRT de Salvador tem 26 ônibus em operação. A previsão é que, em breve, seja criada mais uma linha e que a operação passe a contar com 44 veículos. O BRT funciona todos os dias entre as 5h30 da manhã e 10 horas da noite e tem 6 estações, sendo elas Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara e Pituba. A ANTT publicou nesta segunda-feira, dia 3 de abril, as seguintes decisões e deliberações. Pela decisão SUPAS número 194, a Superintendência determinou a suspensão de comercialização de bilhetes da empresa com sede em Goiás, Conceito Transporte e Turismo Eireli, mais conhecida como Expresso Concorrência, detentora da licença operacional número 188. O motivo da decisão é o descumprimento da Resolução número 4.770 de junho de 2015, que expressa que a cada 3 anos contados da publicação do termo de autorização, a autorizatária deverá atualizar a documentação sob pena de extinção da autorização relativa aos seguintes itens: comprovação da regularidade jurídica, regularidade financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista, e comprovação da qualificação técnico-profissional. A transportadora poderá realizar viagens já vendidas por até 30 dias úteis após a publicação desta reportagem. A Superintendência da ANTT dará continuidade ao processo de cassação do TAR de número 198, com vistas à extinção da autorização que resultará na paralisação dos mercados autorizados. Pela deliberação número 85, a diretoria colegiada da ANTT, no uso de suas atribuições fundamentada no voto DGS 026 de 30 de março de 2023, e que consta o processo, negou provimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa Expresso JK Limitada, não lhe atribuindo o efeito suspensivo. Já pela deliberação número 86, e fundamentada no voto DGS 027 de 30 de março e no que consta no processo, a diretoria negou provimento ao recurso interposto pela empresa Expresso JK Limitada. Já pela deliberação número 87, a diretoria colegiada da ANTT, fundamentada no voto DLL 029 de 30 de março de 2023, e no que consta do processo, alterou a pena de suspensão dos mercados de Cuiabá, no Mato Grosso, para São Paulo, de Goiânia para Santos e Porto Velho para São Paulo, rotas de viação do Triângulo, pelo período de 95 dias. A penalidade de suspensão foi modificada para penalidade de multa no valor de R$ 20.596,47. E, por fim, a deliberação número 88, pela prática de serviço não autorizado ou permitido, aplicou a pena de cassação da autorização à empresa Aviação Nova Integração Limitada. A Mob Rio transportou 1/3 do público, mais de 20 mil pessoas, de 62 mil ao show Tardezinha, no Parque Olímpico Barra da Tijuca, ontem, dia 1º de abril, reafirmando a vocação do BRT como melhor meio de transporte para grandes eventos na região. O esquema especial montado pela Mob Rio, com rotas específicas atendidas por 3 serviços eventuais, totalizaram cerca de 1.000 viagens de ida e volta do show, sem impactar os serviços regulares de BRT,
que atendem a cidade. Com a recuperação do sistema, o BRT se tornou o melhor meio de transporte para o público de grandes eventos nesta região da cidade. O BRT neste sábado foi responsável por transportar grande parte do público do evento de forma segura e eficiente, sem que este serviço provisório impactasse no funcionamento do restante do serviço, afirmou Cláudia Cecim, presidente da Mob Rio. A operação para o Tardezinha começou ao meio-dia, com intervalo de 5 minutos articulados partiram dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, na Barra, e Paulo da Portela, em Madureira, levando em média de 20 minutos no trajeto até os pontos de desembarque, o Terminal Centro Olímpico e a Estação Morro do Outeiro, bem próximos ao local do show. A volta começou a partir das 8h30 da noite e terminou por volta de 1h da madrugada. Todo o esquema mobilizou o efetivo de 488 funcionários da Mob Rio, incluindo operação e infraestrutura. Agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizam o patrulhamento transportado em ônibus urbanos neste domingo. As equipes atuam em diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro, visando coibir roubos e outras modalidades criminosas nos coletivos. Na manhã de ontem, agentes do 5º Departamento da PM realizaram ação na Avenida Presidente Vargas, na Central do Brasil. Já no 41º BPM e de Irajá, realizou na rua Alcobaça, no bairro da Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. Desde o início deste ano, o Corinthians segue sem seu ônibus oficial após o término da parceria entre o clube e a Iveco, que durou uma década. Desde o início do Campeonato Paulista, o time segue em busca de uma nova parceria para ter seu ônibus oficial. O Timão possui gasto e cerca de R$400 mil com aluguel de ônibus, e esse valor pesa no orçamento do clube. Nas últimas semanas surgiu a possibilidade de o Corinthians firmar uma parceria com a Mercedes-Benz. O grupo de Nigres apresentou uma oferta para 2 ônibus, um para o profissional e outro para a base, por 2,5 milhões cada. Segundo o Lance, houve divergências em algumas condições e o negócio pode não seguir adiante. O Corinthians afirma que não irá cometer o assunto. Segundo fontes, a direção do clube poderá ver novas parcerias para ter seu próprio ônibus. O ônibus da Justiça Eleitoral Móvel atenderá os eleitores da região Araguaia entre os dias 10 e 20 de abril de 2023. O coletivo vai percorrer entre os municípios de Alto Taquari, Araguainha e Ponte Branca. Todos pertencem à 8ª Zona Eleitoral com sede em Alto Araguaia. Serão oferecidos diversos serviços com alistamento: primeiro título, transferência, revisão, segunda via e regularização do título. O cartório eleitoral convoca os eleitores que precisam cadastrar a biometria para comparecer aos locais onde a estrutura do JM estará presente. A Expresso Itamaraty vem apostando em alto conforto de seus clientes no trecho Aparecida São José do Rio Preto e São José do Rio Preto Aparecida. A empresa que faz o trecho intermunicipal vem disponibilizando aos clientes seus modernos ônibus Double Deck no horário noturno em ambos os trechos. Os veículos de 2 andares são equipados com 12 poltronas no primeiro piso e 48 poltronas no segundo andar e são disponibilizados no serviço convencional. A novidade vem agradando alguns clientes. Vale lembrar que a empresa segue disponibilizando ônibus baixos com 42 poltronas no mesmo serviço pela manhã. A Aviação Rio Doce, que recentemente iniciou a operação do trecho Juiz de Fora e Ilhéus, com seus novos ônibus com 1000 Invictus HD Scania, segue perdendo passageiros. Os passageiros que utilizam o trecho alegam que a empresa de ônibus está aumentando o valor da tarifa nos finais de semana. A alteração no valor mais caro na tarifa também é percebida nos dias que antecedem o feriado da Sexta-feira da Paixão. Uma consulta na plataforma ClickBus, notamos que a viagem no dia 4, a tarifa é de R$ 392,22. No dia 5, o valor sobe para R$ 430,92 e no dia 6, vai para R$ 473,48. Os clientes da Aviação Rio Doce parecem não estarem dispostos em pagar para viajar com uma tarifa que pode ter uma diferença de R$ 81,26. Com o valor da tarifa mais cara, não só nesses dias que antecedem o feriadão, notamos que os ônibus com número baixo de passageiros
Iniciou na manhã deste sábado, dia 1º de abril, a circulação no transporte municipal de Chapadão do Sul. De acordo com a Prefeitura, esse início será de adaptação por um período de 60 dias, quando não haverá cobrança de tarifa. Ainda segundo a administração municipal, ao longo desses dias, as rotas poderão serem alteradas para melhor adaptação. Aos moradores, vale lembrar que após o período dos 60 dias da adaptação será cobrado somente uma taxa mínima de manutenção. O valor da tarifa ainda não foi informado pela Prefeitura. A Prefeitura do Rio informa que a partir do dia 19 de abril, o passageiro que usar o BRT poderá fazer até 3 viagens com o valor de uma única passagem de R$ 4,30 pelo uso do bilhete único carioca. Ainda segundo o governo municipal, será permitido ao usuário fazer mais uma integração. A medida foi publicada em decreto na edição da última quarta-feira, dia 29, no Diário Oficial do Município. Ainda segundo o governo municipal, será permitido ao usuário fazer mais uma integração. A medida foi publicada em decreto na edição desta última quarta-feira, no Diário Oficial do Município. Vale lembrar que atualmente, pelas regras de integração do bilhete único carioca, só é possível realizar 2 viagens pelo preço de uma passagem. Os passageiros podem usar a integração em todos os modais regulados pela Prefeitura que operem com validadores do bilhete único carioca. Estão habilitados para o serviço dos ônibus convencionais, vans e VLT. Não importa a ordem das integrações, desde que o BRT seja um dos meios de transporte utilizados. O período para realizar as integrações será de 3 horas a partir do momento em que o passageiro usar o cartão no primeiro validador. Na última quinta-feira, dia 30, agentes do SSTT, agentes da Subsecretaria de Trânsito e Transporte de Niterói, realizaram uma ação de fiscalização nos ônibus municipais. A ação de fiscalização contou ainda com funcionários da Secretaria de Acessibilidade que iniciaram o trabalho no terminal rodoviário Presidente João Goulart. Uma ação foi feita na feira, na Avenida Amaral Peixoto, no centro, onde foram feitas 11 notificações para empresas dos 2 consórcios de transporte. O subsecretário de Transporte e Trânsito, Murilo Moreira Júnior, explicou que essa é uma ação rotineira. A SSTT também analisou e notificou as empresas que não estão cumprindo o horário regular da frota. Há cerca de 15 dias, os fiscais também estiveram no local e vistoriaram 18 carros das linhas 67, 61 e 41. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da aviação Curuçá bateu em um poste, deixando ao menos 2 feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente ocorreu no fim da madrugada desta última segunda-feira, na rua Professor Felisberto de Carvalho, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Ainda de acordo com a corporação, ambos os feridos foram encaminhados ao Centro Hospitalar de Santo André. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência e realizaram o transporte dos feridos. Segundo informações de testemunhas, o acidente ocorreu após o motorista ter discutido com uma passageira sobre o troco da passagem. Um ônibus semi-rodoviário da Expresso Nacional de Luxo quase tombou nesta última sexta-feira. O incidente ocorreu quando o coletivo, que está fretado para uma empresa, seguia com trabalhadores e quase tombou. O veículo ficou preso em um buraco ao lado de um açude na comunidade Água da Abelha, na cidade de Brasileira, no norte do Piauí. Apesar do susto, não houve feridos e todos os passageiros conseguiram desembarcar do coletivo em segurança. Os funcionários da empresa, que seguem instalando um parque solar na região, contaram que ficaram muito assustados com o acidente. Um ônibus rodoviário modelo Buscar pegou fogo na madrugada deste último sábado, quando seguia viagem pela BR-262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 98 da rodovia, na cidade de Venda Nova do Imigrante. O ônibus seguia transportando passageiros de Belo Horizonte para Guarapari. Apesar do susto, não houve feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram acionados e conseguiram controlar as chamas. Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus deixa ao menos 2 mortos na noite desta última sexta-feira, dia 31 de março. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, informou que a colisão ocorreu por volta das 8 horas e 32 minutos da noite na BR-280 em Irineópolis. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência e atenderam 2 ocupantes do coletivo. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Brás, em Porto União, também no interior do estado de Santa Catarina. No Fiat Uno estava o condutor, um homem de 63 anos que se encontrava preso às ferragens, e a sua esposa de 57 anos morreram no local. O casal foi identificado como Lauro e
Aderlai Ferreira. Eles eram moradores na localidade de São José do Timbozinho, no interior de Irineópolis. Um ônibus rodoviário da Real Expresso acabou sendo apreendido nesta última sexta-feira. O coletivo circulava pela BR-050 e foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na altura do quilômetro 130 em Ipameri, em Goiás. O motorista do ônibus seguia viagem com a frente do coletivo destruída e a porta amarrada, além de utilizar um capacete. Ao ser abordado, o motorista informou que saiu de Uberaba, em Minas Gerais, após o ônibus se envolver em um acidente. Com a colisão, a parte da frente do veículo ficou destruído e o mesmo circulava sem a placa dianteira. A porta do veículo estava com defeito e era amarrada com uma corda para se manter fechada. Aos agentes da PRF, o motorista informou que seguia com destino a Brasília. O mesmo foi autuado por infração ao conduzir o veículo em mau estado de conservação e pela falta da placa dianteira do ônibus. O coletivo foi apreendido e escoltado até a unidade operacional da PRF e só será liberado após regularização, como informa o Mais Goiás. Um ônibus rodoviário que trafegava pela BR-040 ficou destruído após um incêndio na madrugada deste último domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu entre os municípios de Caetanópolis e Sete Lagoas. A linha em que o coletivo trafegava não foi informada. O motorista seguia a viagem sozinho e não se feriu. Aos militares, o motorista informou que ouviu um estouro em uma das rodas e parou a notar as chamas de alastrando. As causas do incêndio serão investigadas. Uma cena registrada na tarde deste último domingo, dia 2 de abril, mostra 6 menores de idade surfando em cima de um ônibus da Borborema Imperial Transportes. O coletivo que faz a linha TI Joana Bezerra Boa Viagem seguia trafegando pela ponte Governador Paulo Guerra, na Pina. Ao ficar no teto do coletivo em movimento, os menores se arriscavam perto dos fios de energia elétrica. Os menores passaram a acenar para os carros que passavam pela região e sem fiscalização. A cena foi vista na zona sul do Recife. Os adolescentes subiram no teto do ônibus na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, distante a alguns quilômetros da ponte. Ao perceber do risco, o motorista da Borborema parou o coletivo após cruzar a ponte. Os menores desceram, como informa uma testemunha. O Grande Recife Consórcio de Transportes informa que a prática pode colocar em risco a vida de quem tentar ficar em cima do veículo. A entidade diz que a prática de surfar ou morcegar nos ônibus é proibida, pois coloca em risco a vida dos demais passageiros. Segundo o regulamento, ao perceber essas situações, o motorista deve parar o ônibus e solicitar que a pessoa desça do veículo. E em situação de acidente, o condutor deve parar o veículo e acionar o SAMU, salvo em situações em que ele se sinta ameaçado. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Pernambuco ainda afirma que os pais orientem os jovens. A entidade explica que as empresas têm promovido campanhas educativas sobre as normas de segurança do transporte coletivo. Um ônibus rodoviário da empresa TSE Locações ficou totalmente destruído ao pegar fogo na noite deste último domingo. De acordo com a concessionária Artérias Fluminense, que administra a BR-101, o incidente ocorreu por volta das 9 horas da noite na altura do quilômetro 41. O coletivo fazia viagem entre Guarapari e Campos e transportava 40 passageiros. Apesar do susto, não houve feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e da Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. A concessionária informa que as faixas de tráfego foram liberadas por volta das 11 horas e 40 minutos da noite. As causas do incidente deverão ser investigadas em breve. Identificar as características e perspectivas do segmento do transporte rodoviário urbano de passageiros. Essa é a nova meta da pesquisa CNT Perfil Empresarial, que busca ouvir os representantes do modal para a identificação de características e perspectivas do segmento. A coleta de dados será feita pelo Instituto MDA, junto aos empresários que responderão às questões por telefone. O anúncio foi feito pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, que informou que a pesquisa será realizada hoje, segunda-feira, dia 3 de abril, até o dia 28 de abril de 2023. Entre as informações coletadas na pesquisa estão caracterização das empresas, de mão de obra e da frota.
Serão questionados aos empresários ainda os aspectos relacionados aos custos operacionais, gestão empresarial e fatores como registro de sinistros e da situação financeira. A CNT ressalta que os resultados da pesquisa apresentarão à sociedade a importância das empresas e um panorama da situação enfrentada pelo transportador. A participação dos empresários é indispensável para que a CNT possa mostrar ao país a relevância do transporte para o desenvolvimento nacional, além de permitir a ampliação das estratégias de confederação de apoio ao desenvolvimento do setor, diz a confederação. De uso interno, exclusivo e restrito da CNT, as informações colhidas junto às empresas de transporte urbano somente serão publicadas de forma agregada para que não seja possível a identificação dos participantes. O material faz parte de uma série que a CNT está desenvolvendo para ouvir os transportadores dos diferentes modais e identificar o perfil das empresas do setor. Caso tenha interesse em participar da pesquisa, o transportador deve entrar em contato pelo e-mail pesquisas.cnt@cnt.org.br para que seja feito o agendamento da entrevista. Os empresários que participarem da pesquisa terão acesso a um painel de consulta dinâmica personalizado que permitirá, de forma ágil e segura, que cada gestor compare os seus indicadores em relação aos resultados agrupados das demais empresas que responderão ao estudo. A partir de quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, a aviação Itapemirim Caiçara retoma as operações na linha São Paulo-Ipatinga, Minas Gerais, via João Monlevade, no âmbito do arrendamento pela Suzantur de Santo André na BC Paulista com autorização judicial. A informação foi confirmada ao Diário do Transporte no fim da manhã desta segunda-feira, há pouco, pelo empresário Claudinei Brogliato da Suzantur. A data é estratégica e ocorre às vésperas do feriado prolongado de Semana Santa. Ainda neste mês, mais linhas deverão ser reativadas, segundo Brogliato. De acordo com a programação da empresa, cada extremo da linha terá uma partida todos os dias. De São Paulo para Ipatinga às 8 horas da noite e de Ipatinga para São Paulo, os ônibus saem todos os dias às 6 horas da tarde. As passagens já estão sendo vendidas pelo site da Nova Itapemirim. O valor é de R$ 219 a partir de São Paulo e de R$ 249 partindo de Ipatinga. A variação ocorre devido a fatores como tempo de viagem, taxas de terminais e pedágios. A duração de viagem é de cerca de 12 horas e 30 minutos, podendo variar de acordo com o trânsito, chuva, acidente na rodovia, obras e outras intervenções. O CIMUV Sul, Congresso de Mobilidade e Veículos Elétricos, que acontece nos dias 13 e 14 de abril em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, terá a palestra Projetos de Mobilidade Integrada Sustentável na região do ANFRI, Associação dos Municípios da região da Foz do Rio Itajaí, como um de seus destaques. O projeto da associação tem como foco 3 pontos centrais: um sistema de transporte público com veículos elétricos e reurbanização de vias para atender os deslocamentos intermunicipais das 11 cidades, a estruturação de parceria público-privada para a implantação do túnel imerso entre Itajaí e Navegantes e a mobilidade ativa em Balneário Camboriú. Segundo João Luiz de Mantova, consultor em projetos de desenvolvimento regional da associação e palestrante do CIMUV Sul, a medida deve beneficiar 750 mil pessoas por meio da adoção de 80 ônibus 100% elétricos, dedicados ao transporte intermunicipal de projetos de micromobilidade elétrica na cidade de Balneário Camboriú e da construção de um túnel entre Itajaí e Navegantes. Será uma transformação para a região e possibilitará se desloque entre os municípios, utilizando um sistema único de transporte coletivo e elétrico. Além dos benefícios para a infraestrutura de transporte público na região, a medida trará baixa nos índices de poluição sonora e do ar, além de impactar no escoamento e recebimento de mercadorias pelos portos de Itajaí e Navegantes, dois dos maiores do país em movimentação de containers. A expectativa é que o sistema de ônibus elétricos diminua a quantidade de veículos particulares que transitam diariamente pelas BR-101 e 470, permitindo que os moradores da região utilizem apenas meios públicos dos deslocamentos intermunicipais. A associação representa os municípios de Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo.
A região possui uma economia industrial diversificada, se destacando também no turismo de lazer e negócios. Os viajantes também serão beneficiados com a eletromobilidade na região. Em breve, na cidade de Balneário Camboriú, será possível contar com uma infraestrutura completa de micromobilidade com vias preparadas e empresas de locação de patinetes e bicicletas elétricas, por exemplo. A previsão é que até o fim de 2025, as obras de micromobilidade de Balneário Camboriú já estejam prontas. Já o túnel entre as cidades de Itajaí e Navegantes, de cerca de 350 metros de distância, deve ser finalizado até 2029. O Congresso Simove Sul acontece no espaço FG Eventos na Avenida Atlântica, 5.700, no centro de Balneário Camboriú. A Reunidas, empresa com mais de 70 anos de história e uma das mais tradicionais companhias do setor de transporte no sul do país, acaba de lançar um novo canal para compra de passagens no WhatsApp. A nova ferramenta se junta ao aplicativo para facilitar e agilizar a experiência do consumidor. O serviço está disponível através do número 48 3271 2401. O gerente comercial da companhia, Gelly Weber, explica que o desejo da transportadora é criar uma experiência digital ainda maior para o cliente, com agilidade, praticidade e segurança, pois sabemos que estes são fatores fundamentais para a evolução dos negócios e um relacionamento mais próximo com nossos consumidores. E antes de finalizar, uma última notícia. As empresas Brasil Sul, Linhas Rodoviárias e Viação Garcia, que operam linhas interestaduais no Sul e Sudeste, estão renovando parte de suas frotas com o ônibus Volvo. Ambas são conhecidas por adquirir, nos últimos anos, veículos com chassi Mercedes-Benz para os veículos LD 6x2 e DD 8x2. Nos últimos dias, seguem circulando imagens de dois ônibus modelo Paradiso G8800DD, com chassi Volvo B450R, um da Brasil Sul e outro da Garcia em Curitiba. Rumores indicam que as empresas do grupo GBS Garcia Brasil Sul possam estar adquirindo diversos chassi Volvo 6x2 e 8x2. A configuração dos novos ônibus devem seguir as mesmas dos últimos modelos, com o serviço leito-cama no primeiro piso e semileito no segundo andar. As empresas ainda não se manifestaram oficialmente sobre o assunto. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.